encontro de ministros e autoridades lá no Palácio do Itamaraty. A reunião é para discutir projetos e a participação brasileira na Confederação das Nações Unidas sobre o clima, a COP26. Vamos acompanhar, então. Digamos, trocar os seus certificados de redução de emissões de gases. Isso, claro, é um tema complexo, técnico, que envolve aspectos ambientais, financeiros e de comparabilidade das próprias NDCs. Saber como um e outro país poderá dizer que a sua redução aconteceu e um outro país também, como essa mesma redução terá acontecido, e como eles podem intercambiar, digamos, certificados de redução de emissões. Dito isso, ministro Joaquim Leite e meu colega embaixador Aquiles, eu queria colocar à disposição para que possamos responder as perguntas aí dos jornalistas. Muito obrigado. Posso fazer algumas considerações adicionais? A fala, obrigado, embaixador. O governo federal, na cúpula dos líderes, sim, anunciou o reforço no comando e controle. Desde que eu assumi a pasta, eu tenho ido frequentemente para a Amazônia para coordenar a integração das ações de comando e controle que a Força Nacional, que é do Ministério da Justiça, e a Polícia Federal, junto com o apoio logístico do Ministério da Defesa e os órgãos de controle do Ministério do Meio Ambiente, IBAMA e ICMBio, estão fazendo agora com uma presença bem mais contundente no território. O presidente confirmou, e mais do que a fala dele, já realizou o aumento, dobrou o orçamento do Ministério em relação ao IBAMA e ICMBio, mas, além disso, orçamento que foi dobrado. Além disso, o Ministério da Economia liberou a contratação de 739 analistas ambientais, técnicos que vão atuar no IBAMA e ICMBio, tá? Então, são aproximadamente mais de 200 milhões de reais, e a Força Nacional está com 700 homens no território, também mais de 200 milhões de reais. Então, o orçamento que a gente tinha inicialmente de 228 passou a praticamente 900 milhões de reais só atuando em comando e controle. Bastante importante esse movimento do governo federal, com o apoio da Casa Civil, claramente um comando dado pelo presidente para atuar eliminando o desmatamento ilegal na Amazônia, que é um ponto bastante sensível, que nós temos um grande desafio pelo tamanho do território, mas com esses esforços, nos últimos 3 meses, eu recebi a informação ontem, que fechou o último mês, que nós estamos aí com uma queda de 14% em média em relação ao ano anterior. É um desafio ainda muito grande, vamos atuar nele com contundência. E o que houve de mudança em relação às operações que eu tenho acompanhado a integração? O Ministério da Justiça entrando claramente para acompanhar os crimes. Nós fizemos uma parceria com o Ministério da Justiça, eu assinei um acordo de cooperação técnica para as operações serem mais integradas. O que significa isso? A Secretaria de Crimes Organizados do Ministério da Justiça está atuando junto com o IBAMA e o ICMBio, porque os crimes que ocorrem no território são muito mais do que apenas cortar uma árvore ou um crime ambiental. Muitos deles estão ligados à lavagem de dinheiro, a tráfico de drogas. Então, essa operação integrada do governo federal com o Ministério da Justiça, Ministério da Defesa e Ministério do Meio Ambiente tem começado a dar os resultados, e esperamos que a gente consiga atingir o desmatamento ilegal zero anterior a 2030. Só o trimestre, julho, agosto, setembro, é só um trimestre, tá? Só pedi para fazer a conta ontem de um trimestre, mas é um resultado que é o início de um processo que a gente vai, com certeza, conseguir atingir a redução do desmatamento ilegal anterior a 2030, com o esforço do governo federal, comandado pelo presidente da República e muito apoiado pela Casa Civil. O ministro Ciro tem nos apoiado diretamente para atuar nesse grande desafio que é zerar o desmatamento ilegal num território tão grande quanto é a Amazônia. Lembrando que a imensidão do território, as dificuldades logísticas são
bastante desafiadoras, mas nós estamos atuando nesse tema de uma forma contundente. Deixa eu só para fazer a sequência, aí vocês entram nas perguntas. Então, a cúpula do Clima em abril, o presidente deu esse comando. Desde que eu assumi, eu tenho ido ver essa integração. Do outro lado, a gente tem também um movimento claro e uma fala e um discurso do presidente claro na ONU em relação ao meio ambiente. Um discurso claro que o futuro do emprego verde está no Brasil e nós estamos desenhando um programa de crescimento verde. O Comitê Interministerial, onde estão 9 ministros, nós aprovamos no mês passado, no mês retrasado, desculpa, em agosto, a criação de um grupo de trabalho e o Ministério do Meio Ambiente está responsável por desenhar esse programa de crescimento verde que a gente deve apresentar uma semana antes da COP. Um programa bastante robusto, aproveitando as oportunidades que o Brasil tem por suas características naturais para gerar empregos verdes. A fala do presidente foi bem clara. O futuro do emprego verde está no Brasil, está na atividade agrícola, numa agricultura, uma agropecuária sustentável, numa indústria de baixa emissão, numa energia renovável. O Brasil tem a matriz elétrica, que é o sonho do mundo atingir em 2050, a matriz elétrica brasileira hoje já é 83% renovável. Isso significa que uma indústria aqui no Brasil será de baixa emissão. Tratamento de resíduos, que eu acho que é um tema bastante importante, e nós temos uma pauta grande lá no Ministério. E turismo, o turismo de natureza. Nós também, lá no Ministério, concessionamos um parque, o primeiro parque é concessionado num novo modelo de concessão, onde a concessão também está atrelada à conservação. Aparados da Serra já está pronto para visitação, a concessão já foi realizada, são 23 parques que estão no PPI para concessão. Isso é uma forma de proteger o território. Então, foi uma fala do presidente. Temos aí um desafio que é criar um programa de crescimento verde que seja um programa robusto, que faça com que a economia brasileira vá na direção do que todos nós queremos. Neutralidade de carbono em 2050, como anunciado. Então, a gente vai soltar um programa para ir nessa direção. Além de neutralidade de carbono, o programa traz também, e aí já não está diretamente ligado à meta de redução de emissões, mas sim conservação florestal, é uma meta importante. Nós temos que achar soluções para remunerar quem cuida de floresta num território tão vasto como o Brasil, com volume de floresta preservado. Depois, uso racional de recursos naturais, também é outro componente bastante importante do programa de crescimento verde. E, por último, geração de emprego verde. Serão 4 eixos que estarão nesse programa. O primeiro eixo são incentivos econômicos, o segundo eixo, transformações institucionais, decretos, leis, portarias. O terceiro eixo é políticas de priorizações, priorizar projeto verde. É bastante importante que projetos verdes aconteçam de uma forma rápida, porque nós temos aí um grande desafio, criar essa nova economia verde. E, por último, transformações, incentivos, priorizações e pesquisa e desenvolvimento. O Brasil é, sim, um polo de pesquisa e desenvolvimento, o exemplo da agricultura de baixo carbono, de um carro elétrico a combustão de uma energia renovável, que é o etanol, tratamento de resíduos na condição de um país tropical. Eu tive uma reunião com um país aqui da América Latina que tinha um desafio de tratamento de resíduos. O Brasil é, sim, um polo de tecnologia de tratamento de resíduos e a gente deve fazer aí algum tipo de acordo bilateral para transferir essa tecnologia de tratamento de resíduos. Então, são alguns pontos aí que a gente tem que atuar para criar essa nova economia verde. Então, esse é todo o processo em relação à política de meio ambiente no Brasil. Em relação a negociações, vamos ter uma atuação proativa em conjunto com o Itamaraty. Já estamos tendo essa atuação, nós temos feito reuniões bilaterais para alinhar os posicionamentos dos outros países com os do Brasil e tentar chegar de uma forma que a gente chegue a um consenso no livro de regras do mercado de carbono, no volume de recursos de financiamento de clima. Importantíssimo,
o Brasil atuar como um país amigo. O Brasil tem acesso a países que os grandes negociadores de clima, Estados Unidos, União Europeia, China, talvez não tenham acesso, e nós temos um papel relevante atuando nas negociações bilaterais ou em bloco para conseguir chegar na COP do Clima de uma forma que a gente já tenha alinhado alguns posicionamentos para que a COP do Clima seja um sucesso para o mundo e um sucesso para o Brasil. Não vai ser por falta de empenho nosso, certo? Que nem da minha agenda, nem da agenda do Itamaraty aqui do Ministério, que nós vamos não ter um sucesso nessa Copa do Clima, e acredito que nós vamos chegar a esse objetivo. Atuar em conjunto, num acordo multilateral, para, sim, desenvolver e criar uma nova economia verde. Então, esse é um pouco do resumo aí do que nós estamos fazendo. Muito obrigado, ministro. Já vou abrir para perguntas. Só queria, talvez seja útil um pouco recapitular a mensagem que a gente queria trazer para os senhores. Como o ministro Joaquim Leite disse, o combate ao desmatamento já tem resultados concretos no terreno. Aquele discurso do presidente em abril, na cúpula do clima, tudo que foi dito ali está sendo cumprido ao pé da letra e talvez até sendo ultrapassado. A nossa meta nacional de redução é a terceira mais ambiciosa entre os países do G20, já é uma meta extremamente ambiciosa e está sendo cumprida com o objetivo até de ultrapassá-la, eventualmente. A negociação do artigo 6 é uma coisa que interessa não só ao Brasil, mas ao mundo inteiro, e está previsto no Acordo do Clima, então é absolutamente normal que nós dediquemos muita atenção a isso. É isso que nos permitirá implementar o conceito das responsabilidades compartilhadas. O crescimento verde, o Brasil está tomando um papel de liderança na definição desse conceito, que é um conceito que é praticamente um consenso mundial e que está sendo criado agora, está saindo do slogan para chegar às medidas concretas no terreno, e o Brasil será e é um dos países que está na vanguarda desse processo. O desmatamento é muito importante, mas todo o tema do clima não é só desmatamento, às vezes a gente esquece isso aqui no Brasil, também talvez a mais importante seja a matriz energética. A nossa é uma das mais limpas do mundo, por causa do hidro, do eólico, do solar, um pouco de nuclear, nada disso emite, mais o biocombustível, que é vantajoso em comparação com o combustível fóssil. Acrescentaria que há talvez uma defasagem entre realidade e imagem, que talvez esteja muito ligada ao ambiente de polarização que a gente vive no momento, mas que eu creio que será desfeito nas próximas semanas e meses, sobretudo na COP26. Os contatos diplomáticos são fluidos, houve Claro que não era o tema da reunião, mas houve já muita conversa sobre isso em Paris recentemente, quando o ministro França, o ministro Ciro, o ministro Roma foram para a reunião ministerial da OCDE em Paris, tiveram uma agenda extremamente intensa de bilaterais, e se vocês seguirem o Twitter do Itamaraty, a nossa conselheira Bruna Galhardi quase ficou com dor no dedo de tanto tuitar sobre reunião bilateral, agenda extremamente cheia. O ministro, aliás, chegou exausto de Paris e se queixando que da próxima vez não quer uma agenda tão lotada, porque não pôde ver a cidade, mas é normal. Houve, inclusive, reuniões que não foram, conversas que não estão na agenda, porque foram conversas de corredor, como acontece com o enviado especial dos Estados Unidos para a mudança climática, John Kerry, por exemplo. E, para encerrar, reiterar o que o ministro Joaquim Leite disse, e que eu acho que é muito importante que a gente retenha, o objetivo, a missão que a delegação brasileira, Meio Ambiente, Itamaraty, MAPA, Agricultura, outros ministérios envolvidos, Energia e outros, a missão que nós recebemos, que nós vamos fazer de tudo e suar a camisa para cumprir, é fazer da COP26 um estrondoso sucesso. Esse é o espírito com que a delegação brasileira está indo para Glasgow. Nós estamos lá para construir consenso e obter resultados, não para qualquer outro objetivo. Dito isso, agora vou abrir para perguntas. Eu gostaria que, quando eu apontar, a pessoa esperasse receber o microfone, senão o pessoal no YouTube não vai escutar a pergunta. E, antes de fazer a pergunta, identifique-se a si mesma e ao veículo que representa.
A senhora aqui. Aqui na ponta. Aqui. Oi, Letícia Carvalho, da TV Globo. Na cúpula do clima, o presidente Jair Bolsonaro ele apresentou algumas metas sobre redução de emissão de gás carbônico, enfim. Na COP, o Brasil vai apresentar novas metas ou vai seguir com os objetivos que já foram apresentados anteriormente? Segunda questão, hoje foi atualizado os números do DT de setembro. Foi o segundo pior setembro da série histórica do DT. A gente vai ver agora em outubro, né, a finalização das Forças Armadas, a GLO, na Amazônia. O concurso citado pelo MMA, ele vai colocar cargos técnicos e poucos analistas, que são os cargos responsáveis pelo combate e fiscalização de incêndios na Amazônia e em outros biomas. Como é que o governo analisa, diante desses números ruins do DT e diante dessa falta de servidores, a questão da fiscalização do desmatamento e das queimadas no bioma? São essas duas perguntas. Obrigado. Primeiro, os números, como eu comentei, do DETER saíram ontem. A média dos últimos 3 meses foi uma queda de 14%. A GLO terminou no mês passado. Na verdade, nesse mês, quem está atuando junto... Nesses últimos 2 meses, quem está atuando junto é a Força Nacional. O que nós fizemos? A contratação dos técnicos é para você liberar o analista para poder atuar na fiscalização, com certeza, porque tem muito trabalho técnico para ser feito dentro do IBAMA, e assim você libera o analista que tem mais experiência no combate aos crimes ambientais para poder estar atuando no território, senão ele vai estar fazendo um trabalho burocrático. Com 700 homens da Força Nacional atuando hoje, então, em 23 territórios, tá? Eu tenho ido toda semana acompanhar essa integração, e a presença da Força Nacional é uma presença diferente do Exército e diferente do próprio IBAMA e ICMBio, porque o IBAMA e o ICMBio têm que atuar num polígono depois de todo um processo de inteligência. Lembrando que no início do governo nós tínhamos um sistema de comando e controle que recebia as imagens do INPE de uma forma que ainda não tinha a total capacidade de trazer alertas precisos com recorrência menores. O que aconteceu? O INPE, o CENIMA do IBAMA, o CENSIPAM do Ministério da Defesa e o Brasil Mais do Ministério da Justiça, 4 sistemas foram integrados no CENSIPAM. Hoje, nós saímos de um sistema que tinha 54 metros de resolução e 6 dias de recorrência para um sistema de 1 metro de resolução com 1 dia de recorrência. Então, foi um salto tecnológico bastante importante. Nós entendemos, com tecnologia, inovação, 700 homens atuando de forma ostensiva. O Exército e o IBAMA não atuam de forma ostensiva, a Força Nacional sim. São PMs da Polícia Militar Ambiental que conhecem o tema meio ambiente, que têm a capacidade de atuar de forma ostensiva. Eu fui para o sul do Amazonas, em Humaitá, numa operação junto com a Força Nacional, e vi claramente quanto a ostensividade de uma Força Nacional que transcende a política local traz resultado. Então, eu fui na região exatamente para acompanhar esta operação. Então, respondendo à sua pergunta, Força Nacional, inovação, técnicos que vão contribuir para liberar os experientes analistas ambientais do IBAMA para atuarem na ponta, trazendo inteligência e presença, nós vamos conseguir reduzir o desmatamento, se possível, anterior a 2030, como foi anunciado pelo presidente. Qual que era a segunda pergunta? Desculpa. Desculpa. Em relação à NDC brasileira, eu chamo a atenção que, teoricamente, não é uma teoria, é só olhar o que o mundo está fazendo e o resultado que o mundo tem das 194 países, quais têm NDC? Quantos apresentaram uma NDC? 70, 80. Quantos apresentaram uma